Olá, shalom a todos. Estamos aqui mais uma vez fazendo essa gravação aos Benem sim, para a gente estudar juntos. E é isso aí, estamos aí para ajudar todo mundo que quiser estudar. E nesse fim aí de ano ocidental, tem várias parashiot que a gente pode resumir e trabalhar todas elas em conjunto, da Parashá Vayeshev até a Parashá Shemot. Fala-se sobre a história de Yosef, sobre a história de Moshe. Porém, primeiro vamos fazer a citação da Brahá em hebraico e depois nós vamos contar uma fábula contada pelo Rebbe Nachman, que ilustra muito bem a história entre Yosef, Moshe e nós Benem. Primeiro, vamos citar Abraham, conforme vocês sabem, Siddur completo com tradução e transliteração, página 17. Baruch atah Adonai Elohei melech haolam asher leishnu bezrotav v'tzvanu la'asor b'frei Torah. Borei Adonai Eloheinu yitzroseh b'frim ve'yosmeh b'Israel v'yanachnu b'Yisrael v'tzvenu nishma. Baruch Adonai b'Tron b'Israel, Baruch Adonai b'Trosoi, Baruch Adonai b'Shem HaTorah. Amém. Vamos rapidamente tomar um resumo da história de Yosef, compará-la com a história de Moisés no início do livro de Shemot. Então, em Gênesis capítulo de número 37, vemos um rapaz que tinha 17 anos, era chamado de Yosef. Coloquei duas formas de pronunciar. Para os muito avançados no hebraico é Yosef. E os outros que ainda não se acostumaram com a pronúncia hebraica vai falar Yosef. E Yosef, ele representa a Arca Sagrada. Essa representação da Arca Sagrada, em cima dessa mesa, por exemplo, mostrando os dois querubins. E os dois querubins podem representar Yosef e David, cuja arca traz dentro de si as duas tábuas da aliança que Moshe trouxe do Monte Sinai. Muito bem, Yosef tem dois sonhos. Esses sonhos representam que um dia o povo de Israel ia ser liberto da escravidão. Por isso os feixes que se dobravam diante de Yosef e as estrelas, a lua e o sol diante dele, porque representava assim a libertação do povo de Israel diante da dominação das nações. Muito forte aqueles Benem sim que resistiram bravamente essas festas pagãs que passaram e que durante muito tempo escravizaram nossos familiares. Em meio à história, Yosef é odiado por seus irmãos por causa desses sonhos. Muitas vezes o nosso Benem sim, devido ao sonho de que Mashiach chegará e nos enxertará novamente na aliança de Hashem, conforme também capítulo 37 de Ezequiel, onde a vara de Yehudá se juntará com a vara de Yosef e ambos serão só uma na mão de Mashiach. Aqui também temos essa visão espiritual judaica de que nós, Benem sim, seremos retornados, haveremos de retornar, haveremos de fazer techuvá a terra de Israel. Essa terra que foi prometida aos nossos pais também é nós dada por herança. Por isso, embora Yaakov venha dizer para Yosef, para ele não contar esses sonhos e os repreendeu na frente de seus irmãos, Yaakov guardou isso no seu coração. Mais tarde,
quando os seus irmãos lhe contam o poder que José tinha atingido como príncipe do Egito, Hashem, ele fez com que Yaakov rememorasse os sonhos dele. Os nossos sábios dizem para a gente nunca esquecer dos nossos sonhos. Quais são esses sonhos? A prática do judaísmo ortodoxo, esse é o maior sonho. Porque outro tipo de variação que tenta juntar uma coisa com a outra não dá certo. Então, o nosso Deus deixa prescrito no livro de Gênesis como sofre Yosef. Yosef foi escravo, Yosef foi condenado, Yosef foi perseguido pela esposa de Potifar e ficou ainda esquecido. E é muitas vezes essa situação que os meninos se passam, a semelhança de Moshe. Moshe estava lá no palácio e muitas vezes talvez os hebreus nem identificassem ele como judeu. Também quando ele foi para Midian, chegou lá, ele ficou esquecido. Diz o Midrash que ele chega a ficar preso 10 anos. Porque quando ele conta para Yitro, para Jetro, que ele estava sendo perseguido por Faraó, Jetro fica com muito medo e esconde ele. Diz o Midrash que havia um bastão, uma vara, que passou de Adão até Moshe. Era uma vara de safira. Yaakov tinha recebido essa vara e quando ele desceu para o Egito, passou para Yosef e depois Jetro levou para a casa dele e deixou lá guardada. E ficou quase impossível para alguém retirar esse cajado do lugar onde ele tinha colocado, numa pedra. Isso é muito semelhante àquela lenda da Excalibur, uma espada que é fincada numa pedra e que o rei tinha conseguido tirá-la da pedra, rei Arthur. Qual é o sentido disso? Qual é o significado disso? O significado é justamente uma linha histórica que tem que ser devolvida aos Bnei Anusim. Uma história que muitas vezes pelos judeus de origem europeia, principalmente alemã ou da Polônia, eles evocam muito o Holocausto, mas nós, Bnei Anusim, também vivemos nosso próprio Holocausto, a perseguição, a Inquisição. Durante 300 anos, muitos judeus das nossas origens foram mortos, foram queimados, foram destituídos de sua propriedade. Existem registros que até no início do século passado, até 1920, havia perseguição a judeus no Brasil por parte da igreja. E muitas vezes Moshe foi incompreendido, porque o leite materno que Yocheved deu para ele fez com que ele tivesse uma noção e uma convicção. Yud Kei Vav Kei era o único Deus. Isso, realmente, Deus é um. Diz todo o Midrash e a continuidade da história de Yosef que Yosef chega a fazer uma reforma no Egito, a ponto de Aminofis IV, isso está registrado em história, ter feito uma reforma monoteísta e terem adorado a Deus sob o nome de Atone. E aí, Yosef revê seus irmãos. Chega um momento na história de Moshe também, no capítulo de número 3 de Shemot, que Hashem, depois que tinha se passado 80 anos da vida dele, fala: vai ao povo de Israel no Egito e liberte meu povo. Hashem lhes dá esse cajado. Existem documentários, filmes sobre esse fato, de que o cajado era composto por vários hieroglifos, por várias escritas, vários desenhos que mostravam a história da humanidade. E esse registro histórico, essa linearidade do tempo, é o que nós, Bnei Anusim, temos que fazer a reconexão, o retorno, comunicarmos com o judaísmo para, de fato, fazermos essa reunião. É como se nós fôssemos fios partidos de eletricidade.
por nós não estava passando a corrente elétrica que representa o Ruach HaKodesh, o cumprimento da Torá, que na visão do judaísmo, na visão do Zohar, na visão da Kabbalah, Ruach HaKodesh, espírito de santidade, se refere à capacidade espiritual que uma pessoa recebe para o cumprimento da Torá. Não é nada mais do que isso. Então, a Torá conta que os oficiais de Faraó tiveram sonhos que foram interpretados por Yosef, e Faraó, mais uma vez, tem um sonho e é interpretado por Yosef. Yosef alcança uma glória de vice-governador, de vice-rei, e ele depois haveria de cuidar dos seus próprios familiares. Conclui-se o livro de Gênesis através da promessa que Yosef falava: olha, vocês vão saber que é o Salvador de Israel, porque ele vai falar, é chegada a vossa visitação. Então, e Jacó abençoa as tribos elas permanecem firmes no propósito do judaísmo, mas cabe lembrar que somente 1/5 da população judaica continua fiel a Hakadosh Baruch Hu. 4/5 passaram a adorar deuses, passaram a se mesclar com a nobresia egípcia e ascenderam muitos cargos. Um exemplo disso é Korah. Korah, se vocês estudarem mais profundamente, era vizir de Faraó, na época que Moisés foi libertar o povo de Israel. Por isso Korah, ele queria tanto a posição de sacerdote. Havia muitas pessoas que poderiam ter liderado o povo de Israel, mas Deus escolhe realmente Moshe Rabbeinu. Essa história nos obriga a explicar sobre 3 conceitos muito importantes, sobre 3 eras que a humanidade tem que passar e que o Zohar explica. Algumas correntes explicam do jeito delas, mas vamos explicar do jeito que aprendemos no Zohar. O Zohar fala que existe a era de Yosef, a era de David e a era de Levi. Como é mais ou menos isso? Observe que a era de Yosef, o povo de Israel foi muito próspero. Desceram para a terra do Egito. Ali preparou-se as engrenagens do Galut. Sempre quando o povo de Israel está vivendo o Galut, é a era de Yosef. Quando chega a Geulah, a redenção, é a época de Davi. É a época do Mashiach. E se cumpre todas as profecias como em Shilomó. O templo é edificado, o povo vive em paz, as nações são submetidas à grande prosperidade na terra de Israel. Mas, em esse meio termo, existe uma transição, que é a era de Levi. E essa era de Levi é representada por Moshe, por exemplo, que faz todo um trabalho para que o povo de Israel vá até a terra prometida. Então, por exemplo, estamos num momento de transição da nossa história. Estamos numa espécie assim, de término e dos momentos finais do exílio. Existe a terra de Israel, mas ainda não existe o processo de redenção final, com a reconstrução do templo sagrado, com a monarquia de Davi, com a Mashiach. Por isso a gente vai explicar que dentro desses 3 aspectos, era de Yosef, era de Levi e era de Davi, existe os conceitos de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Levi e Mashiach ben Davi. Mashiach ben Yosef líderes do povo de Israel, quando o povo de Israel está na diáspora. Existe uma discussão no Talmud, que Rashi até mesmo documenta, e o estudante da Torá pode ver no comentário daquilo que está na Brahá, recitada em Yehudá, sobre a vara nunca sair dentre os pés de Yehudá e o cajado nunca sair da sua mão, referente à família de Hillel. Hillel liderava o povo de Israel na diáspora, mas a sede do seu governo era em Israel. O povo de Israel já estava disperso, mas existia uma comunidade em Israel. É como hoje. Existe uma dispersão do povo judeu. E podemos até não, por que não dizer que, de fato, os presidentes de Israel
podem ser simbolismo de Messias, filhos de José, porque eles têm que fazer esse intercâmbio entre o Egito e o povo judeu, uma sobrevivência no galudo. Então, tem um momento que passa por uma transição e chega Mashiach ben Levi. Aí a gente vai entrar num ponto que pode ser controverso para você, porque você não estudou os meandros de todas as escrituras, como nós temos estudado e temos sido ensinados por nossos rabinos. Porque não somos um grupo assim a revelia. Tivemos rabinos, aprendemos em sinagogas ortodoxas, convivemos em yeshivot. Então, Moshe, por exemplo, Mashiach ben Levi, Messias, filho de Levi. Essa transição de Messias, filho de Levi, haveria de se caracterizar pela chegada de Elias. Por quê? Segundo a tradição, Elias e Finéias, Pinchas, é a mesma pessoa. Pinchas é da tribo de Levi. Ou seja, sempre é necessário que Eliarro venha para fazer as retificações necessárias conforme o profeta Malaquias. No livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, a gente vai ler que é necessário que venha um mensageiro do Eterno ao templo sagrado. Não que esse templo esteja já edificado, porque Eliarro fará todo um trabalho para treinar os sacerdotes e incluí-los nos mandamentos de Deus.